Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma pequena oração aqui para a gente começar, tá bom? Senhor, eu me coloco em tuas mãos, Senhor, eu coloco cada irmã nas tuas mãos, Senhor. Cada irmã que vai abrir esse vídeo, Pai, que vai, Senhor, ouvir a tua palavra, ou cada irmã que por algum motivo, impedimento, não vai ver, Pai. Mas eu peço o teu alcance, Senhor, a cada coração, inclusive o meu coração, Senhor. Porque a tua palavra é poderosa, Senhor Deus, para mudar a nossa história, para nos transformar os nossos pensamentos e a nossa mente. Nos auxilia, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá vitória, Senhor, nesta obra que estamos fazendo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, irmãs, eu fiz uma leitura desse livrinho aqui, sabe? Esse livrinho aqui. E ele traz algumas causas pelas quais nós desanimamos. E hoje também eu fiz a postagem de 2 minutos com Deus. E nesses 2 minutos com Deus, ele também fala a respeito de motivos que nos levam a ficar desanimadas. Um dos motivos que eu anotei, que ele falou, o pastor Edivaldo, né, o nome dele lá, do Minuto com Deus. Eu acho que é isso. É a estafa. A estafa é o esgotamento físico e emocional. Então, quando nós estamos nessa condição de estafa, nós ficamos desanimadas também. O excesso de responsabilidades também é uma causa de nós ficarmos desanimadas. Por quê? Porque nós gastamos muita energia e tempo, né? E às vezes, quando nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, nós não conseguimos fazer todas elas com excelência. E aí o pensamento de frustração, ele gera esse desânimo no nosso coração. E nós temos também uma outra coisa que são dificuldades prolongadas, uma luta, uma provação muito prolongada, né? Que o tempo vai passando e nós não vemos resposta a respeito daquilo que nós temos apresentado diante do Senhor, tendenciamos também a ficar desanimados. E também uma coisa que ele falou muito importante é o ataque maligno, né? Muitas vezes o desânimo ele não vem de questões como essa, como eu falei, ou também de um luto por causa de uma doença. Às vezes ele vem exclusivamente por causa de um ataque maligno, né? Em um desses minutos com Deus, até o pastor fala que Davi, ele não tinha pecado, ele não tinha desanimado porque ele tinha pecado, né? Então, assim, mostra ali que foi um ataque do inimigo contra a vida dele, para fazê-lo parar, para fazê-lo desistir, não é? Então, nós vemos que o inimigo também, ele se levanta lançando essas setas no nosso coração, nas nossas mentes, para nos fazer o quê? Paralisar. Então, todas as vezes que nós desanimamos, nós paralisamos, ou então reduzimos o ritmo, não é isso? Então, o que a gente pode fazer? Na questão da estafa e do esgotamento, nós precisamos dar aquela parada, né? Eu acho que a estafa é até o caso de também consultar com o médico para ver quais são os procedimentos a tomar, porque quando dá estafa já afeta também a saúde. Sobre o excesso de responsabilidades, a gente vê o que a gente pode realmente fazer, o que está dentro da nossa condição. Nós estamos aí para superar, sim, muitos desafios e começar a fazer coisas novas, mas a gente precisa ver os nossos limites, não é? Não adianta a gente insistir em tantas coisas, fazer tantas coisas, no final nós ficarmos comprometidos na nossa saúde mental, na nossa saúde espiritual e, por fim, não conseguir fazer nada, né? Então, nós precisamos ponderar quais são aquelas obras a quais nós devemos fazer para o Senhor, não é? Os compromissos que nós devemos fazer com as pessoas, não é? No trabalho, em todas as situações. Nós só devemos ir até aquele ponto que a gente alcança, a não ser que o Senhor queira nos levar a algo mais alto e grande, mas isso Ele vai nos capacitar e nos dar força. Então, Ele está conosco. Então, não vai trazer cansaço para nós, tá bom? Outra coisa que eu quero falar com vocês as dificuldades prolongadas, elas acontecem, fazem parte da nossa vida, né? Tem provas que duram muito tempo mesmo. Então, assim, a gente saber que Deus está conosco nessa prova e que Ele é fiel. E que não importa quanto tempo demora, importa que Ele está conosco e Ele nos dará a vitória. E em meio a essa prova, nós temos que ter sabedoria para ver o que é prova e o que é problema que nós estamos procurando, porque acontece, né? Nós não agimos com sabedoria, não obedecemos a direção de Deus, a palavra de Deus, e nós vamos nos levando por tantas situações e aí, por fim, nós ficamos desanimadas. E não é por causa só da prova, mas por causa das decisões erradas que nós tomamos. Então, é importante a gente buscar muita sabedoria quando nós estivermos passando por dificuldades prolongadas, provações prolongadas. Amém? Então, assim, existem maneiras de nós resolvermos, não é? E sobre o ataque maligno é mesmo a oração. Não tem outro caminho, né? A oração ela tem que estar em todas essas situações aqui, mas o ataque maligno não adianta nós buscarmos estratégias humanas.
Nós temos que buscar as estratégias realmente espirituais e combater com as armas espirituais os ataques do maligno, não é isso? E aí também eu quero compartilhar com vocês uma palavra de uma pessoa que ficou muito desanimada, e foi Davi, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? Olha só. Davi se esforçou no Senhor Deus. E disse Davi a Abitar, o sacerdote filho de Aimeleque, traz-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele ficou muito desanimado mesmo. E fala aqui que o ânimo de todo o povo estava em amargura. Mas aí nós vemos aqui Davi se esforçando. Você vê que ele passa de um momento de choro, ele chorou tanto que não teve mais forças. Ele passou de um momento de choro desesperado, de lamento desesperado, a um ato de coragem e força. E fala aqui que ele se esforçou. Então, assim, ele buscou uma força dentro dele maior para resolver essa situação. E foi a quem? Ao Senhor. E a Bíblia conta que ele foi consultar o sacerdote. Então, qual é a palavra do Senhor para nós? No dia da dificuldade, da luta, por mais que a gente chore, por mais que a gente se descabele, se desespere, o que a gente precisa fazer depois que passar esse momento é a gente ir aos pés do Senhor e buscar direção e estratégia como Davi buscou. E a Bíblia fala que ele foi ao Senhor e perguntou assim, perseguirei eu esta tropa? Aqueles, né, que tinham levado cativos suas mulheres, seus filhos e os filhos e as mulheres de todo o povo. Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe diz, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. E aí quando ele se levantou, o Senhor confirmou ali a palavra que era com ele. O que nós podemos ver? Que se ele tivesse ficado naquela prostração de só chorar, e não se tivesse se levantado em esforço e em clamor a Deus, possa ser que Davi não tinha recuperado seus filhos, não tinha recuperado suas mulheres, não tinha recuperado ali todo aquele povo, né, que era a família dos seus soldados, dos homens que lutavam junto a ele. Então nós vemos Davi, ó, se levantando com força, né, dizendo assim, bem como diz aquela palavra lá de Provérbios, digo fraco, sou forte. Então o Senhor nos chama a dizer isso. Como Davi estava fraco e disse, sou forte, esforçou-se, buscou em Deus direção e obedeceu a direção, assim também nós devemos fazer, né? Quando tiver tudo difícil, a gente pode chorar, o Davi chorou, pode chorar, viu? Pode chorar, descabelar, mas aí também tem hora que esse negócio tem que acabar, né? Então, assim, parar de chorar e buscar em Deus as estratégias, os meios e a confirmação da presença de Deus na batalha e seguir em frente. Amém? Glória a Deus. Aí, por fim, também tem uma palavra aqui. Ixi, eu desmarquei. Calma aí, é aqui no livro de Elias. No livro de Elias, é? Deixa eu só procurar aqui. Tá pertinho. Aleluias, né? Vai glorificando aí, viu? Eu perdi aqui o texto, mas é assim mesmo. É porque eu desmarquei. Estamos aqui, Eliseu, tá. Elias. Foi quando Elias, né, ele foi perseguido por Jezabel e ele foi lá para a caverna. E aí ele ficou lá na caverna e de várias formas Deus se manifestou. Ali, né, manifestou com fenômenos naturais e a Bíblia fala que Deus não estava naqueles fenômenos naturais, né? Mas aí depois a palavra do Senhor diz assim, ó. E depois do terremoto, de um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse,
Eu tenho sido um extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu conserto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me matarem. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Azael, rei sobre a Síria, também Geu, filho de Nissim, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Sofete, e Abel-Meló, ungirás, profeta em teu lugar. Então nós vemos aqui o Senhor agora se manifestando a Elias, não é? Então nós vemos que Davi teve uma atitude de ir a Deus em oração, mas aqui nós vemos Deus vindo em direção a Elias. E aí o Senhor vem e fala: que fazes aí, Elias, né? E aí Elias, ele coloca ali todo o seu lamento, suas palavras, né? E aí nós vemos aqui que o Senhor, ele não alisa Elias, não fica: ô Elias, tadinho de você tá desanimado, você tá cansado, Elias. Nós não vemos isso. O que nós vemos o Senhor falando aqui? Vai, volta pelo teu caminho. E o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Deus manda simplesmente, ele levanta e vá trabalhar, não é? Vai ungir os reis de Judá, de Israel, vai ungir o profeta que vai te suceder. Então, nós vemos também que uma das formas de Deus trabalhar é assim, se manifestando a nós no momento do nosso desânimo. E nos colocando para quê? Para trabalhar. Olha só, gente. Às vezes, quando a gente tá desanimado, tudo que a gente quer, né? A gente quer ficar quietinho, né? Igual Elias estava lá na caverna, bem quietinho, não quer fazer nada, deixa-me quieto, quero ficar quieto. E aí chega o Senhor, né? E dá ordem para ele fazer a obra, né? A qual o Senhor estava colocando para ele. E eu tenho certeza, né? Que quando o Senhor fez isso, a sua força também renovou o espírito de Elias. Porque quando o Senhor vem a nós, ele nos renova e nos dá força. Então nós vemos primeiro um rei que orou ao Senhor em seu desespero, se esforçou, não é? Enfrentou a adversidade e com a ajuda de Deus, a confirmação de que ele deveria ir, ele foi e venceu. E nós vemos um outro que se escondeu, mas o Senhor, ele foi a ele. Então assim, nós vemos que Deus, ele está sempre conosco, irmãos, né? Ele nunca vai nos abandonar no nosso desânimo. E nós vemos que a atitude desses homens foi trabalhar. Quando Deus deu resposta para ele, que ele deveria perseguir os inimigos, que ele os alcançaria, o que é que Deus fez? Mandou ele ir. Vai e persiga-os. Deus mandou ele ir trabalhar. E aí quando ele se manifesta a Elias, o que é que ele faz? Ele manda Elias ir trabalhar. Então assim, nós vemos que o Senhor não nos quer paralisados. Resumindo o que eu quero dizer para vocês. O Senhor não quer nos ver paralisadas. Ele não quer que a gente fique prostrada, desanimada. O Senhor quer que a gente se levante e faça as coisas que nós precisamos fazer. Isso, como eu já disse, no âmbito da vida pessoal, na vida ministerial, não é? Em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele não é Deus de paralisação, ele é Deus de movimento. Então, a palavra para nós, quando nós estivermos desanimadas, se você está desanimada neste momento, ore ao Senhor. E saiba sempre que o Senhor vai querer que você se mexa, que você trabalhe. Porque quando nós trabalhamos, quando nós realizamos coisas para Deus e até para nós mesmos, todas direcionadas por Deus, né? Viver na vontade de Deus ali nas nossas realizações, Deus, ele se agrada, não é? Então é isso. Deus não é Deus de paralisações. Então vamos parar de deixar que o desânimo nos paralise. Vamos trabalhar as nossas mentes, lembra? O nosso pensamento, invocando a palavra de Deus, lembrando que Deus tem bons pensamentos para nós, para que tudo isso gere boas emoções em nossos corações, dentro do nosso ser, e assim nós vamos gerar atitudes de ir avante, de não ficar paralisadas ou ficar comprometidas, não é, naquilo que é o trabalho que Deus tem para as nossas vidas. Amém, irmãs? Então que Deus abençoe. Mais uma palavra para nós aí, completando, né, aquilo que o Senhor está nos ensinando durante toda essa semana. Que Deus abençoe, que essa palavra entre no seu coração, possa transformar a sua vida e confie na obra do Senhor. Amém? Um beijo, fiquem na paz do Senhor, já está de noite, que você tenha uma noite abençoada. Amém? Em nome de Jesus.